Boa noite a todos que estão nos assistindo, a todos que estão presentes. Hoje é o 4º encontro da videoconferência, série Diálogos do Brincar. E a gente tem hoje como tema o Brincar na Escola, com a Sandra Kismichi. A Sandra é mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, coordenadora da Escola de Educação Infantil Casa Amarela e da Formação em Pedagogia Waldorf de Florianópolis. Ela atua na área da infância, do brincar e da educação infantil e também na área de narrativas autobiográficas sobre infância. Ela é pesquisadora do Núcleo Infância, Cultura e Arte da Universidade da UFSCar. E a Sandra hoje vai conversar com a gente. Ela é do Conselho Inspirador do Território do Brincar. E vocês podem participar hoje também enviando perguntas, quem está presente também. E vamos começar a nossa conversa. Vou passar a palavra para a Sandra. Dizer que é uma alegria ter você aqui, compondo essa conversa que a gente tem feito mensalmente. Bem-vinda. Obrigada, Cacau. Obrigada pelo convite. A Cacau e toda a sua equipe, né, do Alana, a Renata e o David, do Território do Brincar, a todos que estão presentes e a todos que estão nos diversos cantinhos desse país. O nosso tema hoje, então, como a Cacau falou, é o brincar na escola. E eu sempre digo que quando a gente vai falar sobre esse tema, a gente precisa de uma certa delicadeza para falar sobre ele, porque ele é um tema muito pesquisado nas universidades, ele é muito falado e refletido, tanto em encontros de educação, como também dentro da escola. Então, a primeira coisa que eu queria falar é tentar delimitar, especificar de que brincar a gente vai conversar hoje. E o primeiro brincar que muitas pessoas citam quando falam de brincar na escola é um brincar que a professora utiliza para ensinar algum conteúdo. Então, é um brincar mais pedagógico, é utilizar a brincadeira ou o brinquedo para ensinar um conteúdo. E isso é uma forma bem diretiva, né, que tem um nome, assim, que as pessoas dizem brincar pedagógico, ou uma atividade mesmo lúdica. Tem um outro jeito que esse brincar aparece na escola, que é um pouco diferente, que é, por exemplo, quando a criança traz algo para a escola. Há 2 semanas atrás aconteceu isso, uma criança trouxe um peão para a escola. E a professora aproveita esse impulso que nasce da criança, então ela que trouxe o peão para a escola, mas também aproveita isso para ensinar coisas, conteúdos que ela precisa ensinar. Diferente do primeiro exemplo, mas ainda tem um viés muito pedagógico. E um terceiro brincar, que talvez é menos discutido, é o brincar que acontece no pátio da escola, no jardim da escola, na área externa da escola, que a gente denomina de momento do brincar livre, do recreio. Porém, esse lugar, da forma que ele é organizado, tanto de acordo com o tempo que ele é estipulado, como, inclusive, os brinquedos que são disponibilizados, eles também têm um cunho muito pedagógico, porque eles têm todo restrições e condutas que a criança precisa, ela é dirigida também, mesmo nesse brincar no pátio. Para isso eu trouxe um exemplo, que essas 2 imagens que eu gostaria de mostrar para vocês, que é desse brincar no pátio, para que isso fique bem exemplificado. Então, são 2 exemplos de um jardim onde existe balança, existe escorregador, mas a criança que quer, que pode brincar livre,
ela não usa o escorregador que a gente colocou para ela. Ela não usa a balança que a gente pôs para ela. Ela, ao contrário, ela cria o seu escorregador e a sua balança. E essa criação dela, que ela expressa no brincar, ela nos surpreende pela sua ousadia e pela sua complexidade. Então, por exemplo, esse escorregador é muito mais ousado do que um escorregador que a gente oferece para a criança dentro da escola. Essa balança, ela surpreende, porque a gente nunca imaginou numa balança assim. Então, é desse brincar que a gente vai falar hoje. Do brincar que nasce da criança, que nasce do impulso dela. Então, ele não é de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Esse brincar é o brincar que o território do brincar nos convida a observar, a sentir, a perceber. Então, é um brincar, quando a gente assiste o filme do Território do Brincar, não tem quem não se encante, quem se inspire. A gente não sai do filme precisando justificar o que significa aquele brincar. Todo mundo percebe a inteireza que a criança brinca. Todo mundo percebe a criatividade, a atividade que existe da criança, a concentração, enfim, todas essas qualidades. Então, é desse brincar que a gente quer falar hoje. Só que, para falar dele, eu queria trazer na perspectiva da criança. Não perguntando para a criança, e sim observando como ela brinca. Quando ela brinca livremente na escola, como que é? O que ela mostra para a gente que ela precisa para brincar desse jeito na escola? Porque os professores, quando eles assistem esse filme, né, do Território do Brincar, eles saem muito inspirados, todo mundo sai, mas o educador especificamente, agora que a gente está falando do brincar na escola, ele tem muita vontade de levar esse brincar para a escola. E quando a gente chega na escola, dá um certo desânimo. E muitos de nós, digo nós porque também trabalho em escola, também sou professora, a gente justifica esse desânimo porque não tem dunas na escola, não tem mar na escola, não tem uma floresta na escola. Mas eu fico me questionando, será que é isso mesmo que não tem o brincar? É por isso que não tem esse brincar livre na escola? Lógico que essa natureza, essa exuberância ajuda muito. Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. E, para isso, eu vou usar alguns exemplos de brincadeira. E o primeiro exemplo que eu vou usar é sobre a brincadeira de casinha. Foi muito difícil escolher que exemplo trazer, porque tem tantos exemplos lindos. Mas esses são exemplos de brincadeira de casinha, o momento da brincadeira de casinha de construção, de apropriação do espaço. E a primeira coisa que nos pode chamar a atenção nessa brincadeira, nesses 3 exemplos, é como esse espaço ele vira o meu lugar. Ele tem uma singularidade, ele é único. Então, cada casinha construída livremente pela criança, ela é única, ela é singular. E ela nos surpreende, porque ela realmente vem de dentro da criança como uma expressão da sua individualidade. Um outro elemento que pode nos chamar a atenção nessas 3 casinhas são os materiais utilizados, que também são elementos que compõem o espaço. Então,
a gente tem madeira, tem pano e tem uma folhagem, né? Uma natureza bem singela, não é uma floresta, mas é um espaço mais de natureza. Esses 3 elementos são naturais, né? Então, assim, é uma coisa que a criança reconhece como sendo dela, ela faz parte disso. E eles são muito simples. São materiais que eu preciso usar, a criança precisa usar da sua atividade interna para que aquilo vire alguma coisa. Senão, aquilo não é nada. O único, no primeiro exemplo ali, tem um carrinho. E esse carrinho, ele também é bem simples. Então, ele pode ser transformado em outra coisa. Ele está sendo usado como uma parede. Mas, de qualquer jeito, esses elementos mostram, a criança mostra o quanto que ela precisa nesse espaço para a construção, para o brincar livre, materiais muito simples, bem pouco estruturados, onde ela realmente possa colocar de si nesse brincar. E em relação ao espaço ali da natureza, que é essa folhagem mais singela, é interessante de ver que, mesmo sendo um espaço pequeno, a natureza é muito importante mesmo, porque ela é um espaço de sugestão. Ela aninha a criança, ela traz o ninho de forma completamente natural. Então, sim, a criança pede isso do espaço para brincar livre. Então, a gente pode estar falando um monte de coisa, mas eu vou falar disso agora. E eu quero agora trazer uma outra brincadeira, que é a balança. A balança, eu escolhi 2 gestos específicos da balança. A balança, para mim, é um brinquedo, uma brincadeira que fala muito do tempo. A criança nos conta sobre o tempo balançando. E esse primeiro gesto que eu escolhi é um gesto de entrega. Toda escola que eu visito, em qualquer região do nosso país, fora do nosso país, esse é um gesto muito corriqueiro da utilização da balança pela criança. E é um gesto de entrega. É um gesto onde a criança ela se acalanta nesse vai e vem, no ritmo da balança. E ele leva para um tempo muito diferente do nosso tempo de adultos. Ele leva para um tempo de sonho, de imaginação. E ele tende ao infinito. E isso é bem complexo para a escola, que vive em rotinas muito rígidas. Mas a criança mostra que ela precisa, no brincar livre, na sua busca, por exemplo, nesse brinquedo da balança, ela mostra para a gente que ela precisa desse tempo de sonho, de entrega, de sossego. E a gente sabe disso, porque a gente acalanta um bebê desse jeito. Mas a balança também tem um outro gesto bem típico, que é quando a criança, diferente do primeiro gesto, onde ela se entrega ao ritmo da balança, agora não, agora ela quer interferir no ritmo. Ela quer comandar, dirigir esse ritmo. E ela aprende a fazer isso, não por explicações, mas sim pelo corpo dela, pelo gesto dela. Então, é um processo que ela passa e ela começa a aprender o que ela pode fazer para que essa balança seja mais forte, que vá mais longe. Então, é bem bonito de ver que corporalmente ela aprende o momento exato, né, de dobrar os joelhinhos, de empurrar com o pé e trazer essa força. E isso traz essa direção que ela traz, ela coloca nessa balança, traz outros horizontes. E eu gosto desse menino aí, da balança, de uma das balanças,
da direita, acho que é a direita que vocês estão vendo, não, da esquerda, e ele está tentando chegar o mais alto possível, porque ele está tentando olhar o que tem além dos muros da escola. Então, é bem bonito que essa direção tem uma ousadia, tem um desafio que ele procura. O outro menino está tentando tomar conta desse tempo, desse ritmo da balança, para fazer uma roda circular com a balança. E esses dois gestos também são muito instigantes para nós, educadores, porque é um exercício da criança de dirigir o tempo. E aí a gente se pergunta, quem dirige o tempo da escola? O tempo que a gente trabalha, né? O nosso tempo como educadores na escola. Será que é o educador? Ou é o sino que toca e acaba aquilo que a gente está fazendo? Como é que é não ser dono do nosso próprio tempo? Então, eu acho bem significativo essa pergunta que a criança nos traz como educadores, como instituição, numa escola. E mostra que quão saudável seria se a gente pudesse, às vezes, fazer mais força, estender o tempo, ou às vezes encurtar ele, mas que a gente fosse dono desse tempo, conforme as nossas necessidades. Um último elemento que eu gostaria de falar, a partir dessa visão das crianças, a partir dessa observação do brincar das crianças, é quando a criança brinca livre e busca os seus pares na escola. E é impressionante de ver que a criança, quando ela está livre para escolher seus pares, dificilmente ela escolhe crianças da mesma idade para brincar. Às vezes ela escolhe os mais velhos, onde tem aquela situação do mais velho, que é aquele vir a ser. Né? O mais velho traz essa possibilidade, o que está por vir. E às vezes eles escolhem os mais novos, como é no caso do exemplo que está sendo mostrado nessas imagens. Esse menino de bermuda escura, ele está brincando de papai, ele tem 6 anos e pouco, e esse outro menino acabou de fazer 3. E ele está brincando de dar banho no seu filho, e literalmente ele está dando banho, né? Mas como é escolher uma companhia, um par para brincar mais novo, onde eu posso usar um gesto de zelar, de cuidar? O quão humano são essas relações no brincar livre? Que, por um lado, eu tenho o mais velho, que é algo que está por vir, e do outro, eu tenho a possibilidade de brincar com um novo, com esse gesto de cuidado, de zelo mesmo, né? E aí, de novo, a pergunta para nós, como escola, instituição, como que é? As nossas crianças estão todas em classes separadas, por idades específicas. Como é que dá para brincar desse jeito, né? Nessa situação? Se eu só tenho a opção de alguém da mesma idade que eu. Então, quando eu escuto os educadores falando assim, tão inspirados, né, pelo que vem, por exemplo, no filme do Território do Brincar, e aí voltam para a sua escola e dizem, mas não dá, porque não tem duna, não tem árvore. Eu acho que plantar árvore é mais fácil de fazer o que as crianças estão pedindo para nós. Porque eles estão fazendo um pedido no Brincar Livre que está relacionado diretamente com a estrutura básica que a escola
está fundamentada hoje, está organizada, que são esses espaços, que são os tempos que a gente organizou em rotinas, que são as salas de aula com crianças com idades muito separadas, nunca em conjunto. Então, eu acho que o desânimo que dá de não entender, de imaginar assim, eu não sei se a gente vai dar conta de conseguir trazer o brincar livre dentro da escola, não é porque não tem duna, gente. É porque a gente vai ter que mexer nessa estrutura básica. Lógico que existem exceções, existem exemplos de grandes escolas, assim, de escolas bem especiais, já que trabalham de forma diferente. Mas, na maioria, as escolas estão organizadas desse jeito. E aí fica difícil mesmo de brincar livre. A criança acha uma brecha de um lado, acha de outro. Mas para a gente ver essa inteireza que a gente vê no filme do Território do Brincar e que nos inspira e que encanta e que todo educador fala, eu quero levar isso para a escola. Porque somos educadores e a gente quer ver aquela inteireza na criança dentro da escola. Por isso que a gente é educador, né? Assim, foi por isso que a gente escolheu isso. Então, a gente fica com vontade de levar isso para a escola. Mas precisa repensar esse espaço, precisa repensar esse lugar, esse tempo. E essa divisão, né, de idades que a gente organizou. Já passei da hora? Ô Sam, e você trouxe essa reflexão, né, a partir do olhar para o brincar livre, né, mostrando alguns exemplos de brincadeira, mas trazendo aí uma boa provocação de pensar a estrutura da escola, né, como ela está aí historicamente estruturada, constituída, né, que envolve esse tempo, esse espaço, mas também envolve o lugar do educador, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, até porque tem duas perguntas que vão nessa linha de pensar em como que o educador, dentro dessa concepção de brincar, do brincar livre, qual é o lugar dele, né? Então, eu vou ler aqui as duas perguntas que chegaram. Quando e como o educador deve intervir na brincadeira da criança, que é da professora de uma creche de Sorocaba, São Paulo. E uma outra que é do Fernando Romão, que é: se você acha fundamental que os professores se envolvam nas brincadeiras das crianças. Então, eles estão partindo da ideia de sim. Então, uma vez que o brincar está ali, qual é o lugar desse educador? Que bom que fizeram essa pergunta, que não dava para falar tudo, né? E isso é uma coisa bem complexa, porque o educador, né, o professor, ele, já falei isso outras vezes, mas ele foi treinado a interferir, né, não, eu preciso ensinar, eu preciso trazer conteúdo. Então é difícil mesmo. Como é que é para fazer, né? Assim, tá, mas tem tudo isso e daí? Vocês viram? Eu falei que não é para perguntar para a criança nada, é para deixar ela brincar. Mas o educador tem uma interferência nisso. A interferência é ele organizar, escolher esses materiais. Ele está fazendo uma opção. Ele está estruturando esse espaço para receber o brincar livre. Isso é pesquisa, isso é estudo, isso é observação. Né? Então, assim, ao observar a criança brincando livremente, eu começo a ter ideias do que eu posso fazer para facilitar esse ambiente, esse tempo, essas relações. A interferência do educador é nesse sentido. A gente está falando de brincar livre, não estou dizendo, tem outras coisas que a escola também tem que dar conta. Mas se a gente quer que exista o brincar livre na escola, e que eu acho que é um direito da criança, e que as crianças estão muito
tempo na escola. Então, assim, a gente precisa dar esse direito à criança. Então, assim, a interferência, a atuação do educador é nesse entorno. Mas não ficar dando ideia ou brincar junto. Eu sei que é gostoso de brincar junto, mas não é a hora de brincar junto. Deixa eles brincarem. Eles precisam disso, né? Precisam colocar assim. Às vezes eles vêm e falam assim: me ajuda a pôr esse telhado da casinha. Lógico, a gente ajuda também, não é assim. Mas quando eles pegam o gosto de brincar livre, eles nem pedem mais nada para a gente. Então, assim, seria essa interferência. E nesse sentido, qual que é também um lugar que chegou aqui também, uma pergunta que já tinha vindo um outro dia e uma que chegou agora, que perguntam mais a respeito do que as crianças também trazem nas brincadeiras e que lugar tem um pouco a ver com a primeira, né? Qual que é o lugar do educador quando observa esses dizeres, essas narrativas que vêm nas brincadeiras. Então, eu vou ler aqui as duas perguntas. Então, voltando ao brincar com os jogos representativos, em especial do heroísmo, do uso de armas, infinitas vezes reprimimos as crianças dizendo que isso é feio. Contudo, trabalhando em escolas de periferia, essa é uma realidade de suas vidas. Qual a maneira de intervir nesse momento e se devemos intervir? É a Evelyn Sampaio, de São Paulo, São Bernardo do Campo. E aí eu vou ler uma outra que chegou agora de Pernambuco, que também tem a ver com isso, que falou aqui, que a partir de um trabalho de conclusão de curso, elas observaram brincadeiras de polícia e ladrão. E o critério de escolha das crianças para ser ladrão geralmente se baseava na possibilidade de correr mais e criar estratégias de fuga, o que ia de encontro à opinião das professoras de que eram brincadeiras agressivas. Então, ela pede aqui para você falar um pouquinho mais desse lugar, do que a gente observa que emerge nessas brincadeiras e que lugar que o professor tem nisso. É a Fátima Ribeiro, de Recife, Pernambuco. Então, a gente, assim, logo no começo, a gente conversou que esse brincar livre é algo que vem de dentro da criança para fora. Não é o momento da professora estar introduzindo muitas coisas. E aí é importante que a criança se expresse em tudo que ela precisa se expressar. Inclusive brincadeiras que às vezes a gente não acha tão adequado. E às vezes elas se passam mesmo. Pode acontecer, tudo bem, ele brincou de arma, mas agora ele está, enfim, está exagerando, né? E uma coisa que ajuda muito nisso é assim, de novo, é nos elementos, nos materiais que a gente disponibiliza. Porque se vem da criança a vontade, por exemplo, de brincar com uma arma, mas ela não tem nenhum material pronto, ela precisa construir o que ela quer fazer. Então, ela tem coisas muito básicas assim para fazer. Então, o processo vai ser tão rico até chegar na arma que isso vai apaziguando, vai amenizando talvez esse impulso que também às vezes é um pouco exagerado e que possa dar lugar a outras possibilidades para essa criança. Então, quanto mais básico o material, e é algo que, na verdade, não é bem assim, né? As escolas têm fantasias, têm pistolas talvez não, né? Mas assim, enfim, a gente disponibiliza coisas muito prontas para a criança. Então, esse primeiro momento de ter um impulso e de precisar correr atrás dele, desse desejo de construir algo, ele não pode ser facilitado. Ele precisa pôr a criança em atividade, isso é bem importante. E isso ajuda muito, porque nessa atividade de, por exemplo, ter que construir uma arminha, podem surgir muitas outras coisas no meio do caminho. Era isso, Carl? Mais alguma coisa? E como que
A outra questão que era um exemplo não de polícia e ladrão, né? De que às vezes numa leitura do educador ele percebe às vezes uma coisa que é agressiva, ele já coloca num lugar e, enfim, como que você vê isso, né? Essa escuta do que emerge, como que a gente faz essa leitura. Então, quando a gente oferece esse espaço, esse tempo para brincar livre, precisa ter dentro do educador uma proximidade da sua própria infância. Porque se a gente fica só na posição do educador, pode ser que a gente não entenda exatamente essas brincadeiras que surgem, né? Que pode ser uma questão de polícia e ladrão, mas pode ser um barro, né? Outro dia eu estava numa escola, eles estavam brincando de barro, a professora não via e eles iam lá atrás, ficavam sujando a parede de barro, né? Assim, então, assim, poxa, tá sujando a parede de barro, né? Que coisa, mas assim, se você vive dentro de você, né, um pouco dessas memórias de infância, dá para entender, né? Por que a gente faz isso? Então, assim, precisa sim que esse educador tenha uma proximidade a essa infância que todos nós passamos, para entender essa alegria, essas transgressões, né? Assim, enfim, acho que precisa ter isso um pouco. E duas pessoas perguntam um pouco dos bebês, né? Que também, enfim, tem outra forma de brincar, de se expressar. Então, a Tatiana Ribeiro, do Rio de Janeiro, ela fala: muito se fala da importância da estimulação na faixa etária de 0 a 3 anos. Mas como é esse brincar nessa fase da vida, nessa primeiríssima infância, né? Uhum. Você falar um pouquinho disso e também como que brincadeiras tradicionais, enfim, com os bebês podem ser trabalhadas. Que tem hoje muito também bebê que está em escola, né? Então, como que é esse brincar livre dessa criança bem pequena? Então, assim, do mesmo jeito que a gente fez para falar do brincar livre na escola, a gente partiu da observação da criança, de como ela expressa esse brincar livre. Elas nos dão muitas dicas do que elas precisam, de como a gente deve conduzir ou oferecer esse espaço. Como é que é um bebê? Qual é o brinquedo do bebê, né? O brinquedo do bebê é o corpo dele. Imagina, a criança passa 1 ano para aprender a dar os primeiros passinhos. Tem brinquedo melhor do que esse? Então, como assim ficar estimulando? A criança não precisa ser estimulada para fora. Ela precisa ter tempo para ela se apropriar dessa primeira casinha dela, que é esse corpo. Então, ela precisa de calma, gente. Ela precisa de sossego. Ela não precisa de nada de ficar estimulando demais. Porque o próprio processo de apropriação desse corpo do bebê é uma grande brincadeira. E quanto mais eu estimulo a criança para fora, para olhar para fora, menos ela percebe esse corpinho. Menos ela encontra suas mãos, encontra seus pezinhos, enfim. Ela se dá conta desse corpo. E assim, sobre as brincadeiras tradicionais, acho que viu a necessidade que a gente tem, né, de oferecer coisas, né, assim. Eu acho que algo que a gente pode fazer é cantar para a criança. Brincadeira tradicional para um bebê são as cantigas. É cantar. Não é mais do que isso. Não precisa fazer mais nada do que isso. A gente precisa dar a ela o sossego de se apropriar desse primeiro grande brinquedo, que é o corpo dela. Eu vou voltar um pouquinho agora para aquele tema que você trabalhou no fim da sua fala de apresentação, que é da estrutura, né, da escola, que chegou aqui uma pergunta de uma pessoa
Campinas, que é a Gabriela Caldeira Aranha, que ela fala que na escola que ela trabalha, eles estão discutindo muito essa questão dos horários e do horário do uso do quintal, da área externa. Mas é uma escola pública que atende 400 crianças de 0 a 6 anos. Então, eles têm 4 espaços diferentes, em que cada turma pode ficar 1 hora, podendo optar por fazer integrações com outras turmas. Os espaços são bem grandes. Que bom que os espaços são grandes já. E a discussão delas, lá da equipe, está entre conseguir esse tempo, né, espaço organizado para cada turma, e a rigidez, como que, enfim, num espaço que tem tanta criança, ela gostaria de saber, nesse caso, se o horário não passa a ser algo que favorece mais do que atrapalha, porque são vários turnos, assim, muitas crianças para ocupar todas o mesmo espaço. Enfim, acho que esse é um desafio de muitas escolas que têm aí uma grande quantidade de crianças, né? Então, você falar um pouquinho, diante desse desafio, como que a organização do horário e do espaço pode ser um amigo, né, do brincar livre, uma vez que também colocar, de repente, 400 ao mesmo tempo, não sei se vai ajudar mais do que atrapalhar, né? Então, a gente já viu ali, né, na brincadeira da balança, que a criança nos deu a dica, né? Não sou eu que estou falando. As crianças estão nos contando desses tempos diferenciados que elas precisam, mas tem as nossas realidades, que são bem desafiadoras. Mas o que nisso que você falou, eu fiquei pensando, poxa, se o espaço é grande, que isso já é um alívio, por que a gente não pode misturar mais turmas juntas? Não as 400, né? Isso é uma coisa que a gente tem um medo de fazer, né? Misturar turmas. Por que a gente não pode fazer isso? Junta eles, experimenta. Talvez no começo dá um pouco de susto, assim, né? Mas eu acho que eles vão se acomodar muito bem. Isso depende muito da professora. Eu tenho, por exemplo, exemplos de professoras que cuidam de crianças de 1 ano e meio a 3, que têm muito medo de colocar as crianças desse tamanhinho, que realmente ainda estão aprendendo a andar, tal, tem toda uma questão de motricidade ainda muito delicada, colocar perto dos grandes, porque parece que atropela, né? Mas é que assim, se a gente não dá a chance, talvez no começo é um pouco caótico, mas eles vão aprender. O grande vai aprender a cuidar do pequeno e o pequeno vai aprender a saber que não vai dar para entrar no meio de uma corrida de grandes. E também assim, o que pode acontecer? Cair no chão porque deu uma trombada? É tão grave isso? Então, assim, para a gente poder aumentar o tempo desses brincares no pátio, por exemplo, junta as turmas, põe mais gente brincando junto, é tudo de bom brincar junto. Você estava falando da foto da balança, tem um menino que está olhando para além do muro, né? Nesse sentido também talvez não seja um convite para a gente, quando ele está olhando, né, essa escola que talvez esteja pequena, às vezes concretamente, às vezes também porque ele está imaginando, né? Então, fala um pouquinho desse lugar, assim, de como também a escola pode aproveitar o que está fora dela, né? O território faz um convite bem explícito nesse sentido, né? Para olhar para fora, e o menino ali também está olhando para além do muro, né? Então, eu acho que tem esse desafio. Mas eu gosto também de usar de uma certa delicadeza nos desafios do educador. Porque é muita responsabilidade cuidar do que é mais precioso para todos nós. Então, assim, a gente precisa ir passo por passo nisso, né? Então, se a gente conseguir dar esses primeiros passos, juntando grupos maiores, por exemplo, turmas, a criança ela vai criando uma autonomia de grupo, de corpo.
enfim, de social, que vai nos trazendo mais confiança para arriscar, para ousar outras coisas. E eu acho que o espaço externo da escola, que pode ser tão interessante, né? Assim, às vezes tem escolas bem pertinhos de uma duna. Ele podia lá andar, né? Ir até a duna. Ou, enfim, de uma praia, de algum lugar assim. Mas eu acho que existem passos para isso. Eu acho bem legal esse espaço de fora da escola, mas eu compreendo algumas professoras que têm muita apreensão disso. E aí eu convidaria primeiro que a gente exercitasse isso nesse espaço que ainda é mais reduzido, que é assim mesmo, né? A criança, quando é um bebê, primeiro ela rola, daí ela senta, quando ela engatinha, ela alcança mais espaço. Quando ela anda, alcança mais espaço. E eu acho que esse é um processo do educador, nessa nova perspectiva, não sei se é nova, mas na perspectiva de trazer esse brincar livre, que a gente olha, né, no filme do Território do Brincar e fica assim, a gente quer isso para dentro da escola. Isso faz muito sentido. Então, vamos começar ousando dentro da escola e, assim que possível, dar esses passos para fora. Porque, né, dá para ver ali que, curiosidade, eles estão dando a dica também. É muito comum em escolas, às vezes, usarem como argumento, para além do espaço, do tempo, da falta de materiais, também a pressão familiar, né, em relação a conteúdos, a uma expectativa grande do que entendem por aprendizagem, tudo isso, né? E aí, a Gabriela Varela, que é do Rio de Janeiro, pergunta que, como pedagoga, ela gostaria da ajuda sua para como passar para os pais e até para a própria instituição, né, às vezes para a diretora, para o coordenador, que o brincar é importante para a educação infantil, e aí a gente pode pensar também para o ensino fundamental, e como que também o lúdico, né, ele pode ser ensinado, ele tem um lugar de saber, né? Então, ela vê muitos pais ainda questionando, preferindo a quantidade de atividades em papéis do que a vivência e a experimentação. Então, isso é bem comum, né? Independente de onde a gente esteja, desse relato dos pais querendo, digamos, a velha escola, né? Da lousa, do caderno, da cópia, ou de muito conteúdo. Como fazer essa conversa com essas famílias para tê-las como parceiros? Então, acho que a primeira coisa é o educador realmente compreender o significado disso. E para isso tem que observar, tem que estudar, tem que registrar. Porque isso é uma construção com os pais também. Né? Assim, porque o espaço, o pouco espaço que tem, às vezes, do brincar livre, é o espaço do cafezinho, gente. Então, a gente não está nem olhando o que está acontecendo. Como é que eu posso falar de uma coisa? Né? Assim, aí eu passo lá o vídeo do Território do Brincar. Não tem nada a ver, assim, porque eu não sei da importância disso. Eu preciso compreender isso para poder compartilhar com os pais. Então, é um caminho que precisa ser feito, e aí sim compartilhar com eles. Na minha experiência, em diferentes contextos sociais, por exemplo, escolas que são na periferia, né, assim, não na periferia, escolas que estão num contexto social muito precário, né, desprivilegiado, existe uma pressão bem grande para isso também, porque afinal, assim, a escola tem essa mensagem, assim, põe na escola que, poxa, talvez vai ser melhor do que foi para mim. Mas mesmo num contexto assim, se você realmente compreende a importância disso e compartilha com os pais,
eles todos entendem. E eles vão acompanhando, porque isso que a gente está falando, essa criatividade, essa inteireza nesse brincar, ele é tão forte que, inclusive, a gente consegue ver passos enormes nesse desenvolvimento da criança, mas não é um desenvolvimento cognitivo, é um desenvolvimento inteiro daquele ser humano, né? É de uma inteireza mesmo. Mas, para isso, eu tenho que ser capaz de compartilhar sobre isso. Eu tenho que sentar, estudar, registrar e dividir com os pais. E aí esse educador que precisa estudar, registrar, ele é formado em cursos de pedagogia, a Silvia Prado de São Paulo coloca, né? Que às vezes são muito distantes dessa concepção de brincar, né? Então, por que os educadores não conseguem conceber o brincar a partir dessa ótica que a gente está falando? Né? Às vezes também esses cursos que eles fazem de pedagogia, ou enfim, como que poderia ser repensado também a formação, seja inicial ou continuada desses professores, seja para esse ponto que você trouxe agora, de registro, de capacidade de diálogo, mas também do que ele oferece ali, né? Como você vê que você trabalha bastante com formação, né? E acho que... Então, essa é uma questão bem importante e ela é bem necessária ser discutida. Sempre tem suas exceções, logicamente, mas, de um modo geral, as nossas formações elas estão bem limitadas a isso. Eu sei que é doloroso falar isso, mas é verdade. Então, assim, em muitos trabalhos, reuniões que a gente faz, ou discussões, reflexões sobre isso, é unânime assim, a resposta das educadoras dizendo que mas não foi assim que eu aprendi. Não foi assim que é para ser, né? Então, assim, é algo para ser refletido mesmo, assim, como assim? Assim, então, o brincar livre, esse que a gente está conversando hoje aqui, ou espontâneo, né? Cada um, não vamos discutir a nomenclatura agora, mas assim, ele parece, né, que não tem esse espaço de importância nessas formações. Até porque, assim, existe toda uma vertente, que foi essa que a gente falou, assim, qual é a atuação do professor? Né? Eu preciso mostrar, como se fosse mostrar um serviço. Então, precisa mudar um pouco o que é esse caminho de educação. Preciso mudar a minha concepção de como é educar. Educar é interferir, é dirigir, ou é uma mescla disso? Né? Atualmente, assim, eu estou tão encantada com essas possibilidades que eu estou vendo de brincar livre dentro da escola, que eu fico assim, gente, não mexe, não atrapalha, entendeu? Assim, né? É quase que um aprendizado para nós mesmos. Então, eu acho que sim, que as formações elas estão defasadas nessa questão. Que talvez um dia isso não foi uma necessidade da escola, porque a criança ia para a escola um pouquinho, depois tinha a rua. Mas agora as crianças estão ficando muito tempo na escola, o dia inteiro na escola, e desde bebês. Então, talvez é uma coisa de se atualizar, de olhar para isso, né? Chegou uma pergunta que fala um pouquinho dessa rotina, desse ritmo também que a criança acaba vivenciando dentro da escola, né? Então, você até estava falando que hoje elas passam mais tempo. Então, a Josiane Godoy, de Esteio, Rio Grande do Sul, ela está querendo saber um pouquinho mais de como essas crianças pequenas, né, dentro dessa rotina que também tem um momento da alimentação, do cuidado, ou às vezes de momentos mais dirigidos, como que isso poderia fluir, né, junto com o brincar livre.
nesse dia da criança, que às vezes ela está o dia inteiro, às vezes está meio período, mas que tem, enfim, outros momentos que ela também vivencia ali. Então, hoje a gente está falando só sobre o brincar livre. Foi um convite para a gente falar sobre isso. Mas eu não estou dizendo que não pode ter mais nada na escola, né? Assim, eu acho que bom que uma professora usa de brincadeiras ou brinquedos para trazer conteúdos, por exemplo. Que bom, acho ótimo. Mas essa questão do brincar livre, então, assim, existe sim o momento da alimentação, existe sim o momento que eu quero dar uma aula, enfim, né? Eu quero mostrar alguma coisa para os meus alunos. Não tem problema isso, né? Mas precisa ter esse tempo de brincar livre. E esse tempo de brincar livre, ele segue um outro tempo. Ele não é o tempo fragmentado em rotinas muito rígidas. Foi o que a gente viu aqui. Então, a gente precisa organizar a escola. A escola não é algo separado de nós. A escola é formada por seres humanos. A gente que faz a escola. Ela não veio assim. Parece que ela veio pronta, né? Pode ser às vezes, mas a princípio somos nós que construímos esse ambiente. Então, a gente pode, a partir da criança, construir ritmos, né? Eu prefiro até falar ritmo do que uma rotina, né? Tem significados um pouco diferentes, de concentração e expansão, para que caiba momentos mais dirigidos, que então são necessários, mas que caibam momentos de expansão, desse brincar livre, o momento da criança, onde ela tem esse movimento de dentro para fora, e não só do adulto para ela. Acho que não sei se ajuda muito. Mas... A gente, infelizmente, vai ter que finalizar. Daí, antes de eu passar para você fazer uma fala de encerramento, eu vou só compartilhar que a gente recebeu aqui um depoimento que tem a ver com essa também conversa e busca de outras soluções, né? Que a Celi Regina de Olinda, Pernambuco, ela conta assim, que ela trabalha numa escola pública e lá eles têm um quintal pequeno para o brincar livre. Nesse espaço, elas têm desfrutado de muitas descobertas, porém as crianças descobriram o quintal da vizinha, que é repleto de árvores frutíferas, e fomos brincar lá. Então, às vezes, olhando, né, atrás do muro, a gente encontra bastante coisa. Se o educador estiver acompanhando esse olhar, quem sabe ele não extrapole, né, as nossas possibilidades aí de espaço. Então, eu queria passar para você, fazer a fala de fechamento. Bem bonito esse exemplo, acho que fechou bem bonito. E eu acho que é um pouco assim, não é? Assim, parece tão inalcançável, mas é uma postura interna. É algo tão... É um gesto interno flexível a essa possibilidade do brincar livre. E ele não depende de muitas coisas grandes, gente. Depende, assim, de eu decidir. Eu sou educadora e eu estou decidindo que isso vai fazer parte do meu dia a dia. Então, a gente não vai dar culpa em nada e em ninguém. E mesmo que na minha escola não pode, não deixa, os pais não deixam, começa devagarzinho, começa pequeno. É tão especial, é tão grandioso que vocês vão começar a perceber que isso vai tomando conta desse ambiente escolar. Ele vai esbarrando nos outros e vai encantando. Como a gente se encanta quando a gente vê o filme do Território. Isso é possível. Assim, é muito singelo, mas precisa dessa abertura mesmo. Então, assim, se o brincar livre faz sentido para vocês, faz. É possível. É muito possível fazer. E aí a gente não precisa ficar falando que é por causa disso, por causa daquilo. Faz igual essa
professora de Olinda. Ela percebe, viu as crianças, conversou com a vizinha e foi lá. É muito simples, gente. E é, assim, muito gratificante, muito possível também. Acho que... Obrigada, viu, Cal? Então, obrigada mais uma vez, né, por você ter compartilhado o seu olhar, sua experiência. E obrigada também a todos que estiveram aqui com a gente, virtualmente ou presencialmente. E hoje a gente, então, encerra e vai ter, quando encerrar como todas as vezes, uma ficha de avaliação. A gente pede muito para que vocês preencham, porque é o momento onde a gente também aprende com o que a gente faz e aprimora o nosso trabalho. Esse material vai estar disponível no site, assim como todos os outros que a gente tem feito, né? Todas essas conversas estão ali no nosso site do Território do Brincar, que vocês podem depois assistir. E a próxima videoconferência, a gente ainda não tem uma data definida, mas acompanhem pelo nosso Facebook, pelo site, que daí vai ter a informação dessa programação do segundo semestre. Então, boa noite a todos e obrigada.